Boa tarde a todos. Queria fazer um agradecimento aqui para iniciar a nossa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a vocês todos e todas a presença. Queria fazer um agradecimento muito especial à Ana Maria Maiolino por ter aceito o nosso convite. É a segunda vez que o museu acolhe a Ana. A primeira foi durante a exposição Lugares do Delírio, curada por Tânia Rivera, onde ela fez uma performance maravilhosa. E a segunda é essa, onde ela vai nos presentear com as suas reflexões, os seus poemas e a sua voz. E eu espero que a terceira seja uma grande exposição que nós todos queremos fazer aqui no Rio da Ana, que o Rio merece essa exposição e que deve ser feita em algum momento do futuro próximo, né, Ana? A Ana agora está fazendo uma exposição enorme na Europa, panorâmica de toda a obra dela. Anteriormente, ela fez uma grande exposição nos Estados Unidos, em Los Angeles, e agora essa obra toda tem de ser apresentada no Brasil, a partir do próximo ano, né? Queria agradecer ao empenho da Isabela, Escola do Olhar, que está organizando esse ciclo, que é um ciclo que foi desencadeado a partir da exposição Mulheres na Coleção, que, quando nós idealizamos, não imaginamos que ela teria tantos desdobramentos. Essa exposição está sendo muito importante dentro do museu, para vários processos internos e externos, e, a partir dela, também nós ampliamos de maneira significativa a coleção de obras de artistas mulheres brasileiras, inclusive com a doação por parte da Ana de algumas obras muito importantes que estão em exposição agora. E queria, então, passar a palavra para a Isabela, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Evandro. Obrigada, Evandro. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Museu de Arte do Rio. Em nome também da Escola do Olhar, agradeço demais a presença de vocês, a interlocução tão generosa com a Ana Maria em torno desse projeto, Lívia, nosso anjo da guarda, resolvendo tudo, fazendo essa conexão mais fluida. Eu acho que também é um momento muito importante para nós, na Escola do Olhar, que é o fechamento do ciclo Mulheres nas Artes, que é um ciclo que foi criado dentro desse movimento de igualdade de gênero, de diversidade, que o museu fez em prol também da equidade de mulheres e homens, ou pelo menos de um equilíbrio maior de obras de mulheres e homens na sua coleção, que desencadeou todo esse processo, foi desencadeado pelo processo da exposição Mulheres na Coleção do Mar. Esse ciclo recebeu, desde o início desse ano, 3, 6, 9 professores discutindo com profundidade a obra de 3 artistas muito importantes em diversos universos. Anabela Geiger, Conceição Evaristo e Ana Maria Maiolino. O ciclo de Anabela Geiger teve essa contribuição luxuosa de Marisa Flórido, Luiz Cláudio da Costa e Gabriela de Laurentiis. O módulo Conceição Evaristo e foi coordenado pelo Marcelo Campos, que é curadora adjunta aqui do Museu de Arte do Rio. O ciclo de Conceição Evaristo teve Vanessa Ribeiro, Denise Cascosa e Constância Duarte, com a coordenação de Fernanda Felisberto. E este ciclo contou com a presença de Tânia Rivera, Fernanda Pequeno, ambas estão aqui conosco hoje, e de Paulo Miada, com a coordenação de Poliana Quintela, que é curadora assistente aqui do museu, e que construiu, junto com o grupo, as perguntas que serão feitas à Ana hoje. A dinâmica do curso foi igual nos 3 módulos, são 3 aulas e um 4º encontro, coordenado por esse professor coordenador, que desse módulo é a Poliana, que discutiu com o grupo tudo o que foi estudado e preparou perguntas para a artista, que foi nosso objeto de estudo e conhecimento. Então, a gente hoje vai abrir com uma maravilhosa apresentação de surpresas que a Ana trouxe para nós, com uma primeira provocação, e depois a Poliana vai entrar para iniciar as perguntas. A grande parte de quem está aqui são as pessoas que fizeram o curso, mas esse momento do curso é aberto também a outras pessoas. Então, eu queria não me alongar mais e convidar, com muito prazer, a Ana Maria para falar com a gente. Tempo que você precisa.
Oi, boa tarde. Bom, eu não sei se eu deveria dar a palavra a Hélice as perguntas ou se eu posso ler aqui, porque tenho medo que eu já estou respondendo alguma coisa nesse escrito. Não tenha medo nenhum. Não? Bom, então vou ler, tá? Para não me perder, porque eu sou ótima para me perder. Então, agradeço a Evandro Salles, a Berpacu, ao Mar, aos organizadores desse seminário pelo convite e todos a vocês pela presença. Agradeço também a Tânia Rivera, Fernando Pequeno e Paulo Miado pelo olhar atento e carinhoso tido sobre o meu trabalho nesse seminário. Agradeço também a Poliana Quintela. Pensei dar início a esse bate-papo com a apresentação do último trabalho, Aldiladi Allende, a performance apresentada em 5 de abril passado em Milão, na minha mostra retrospectiva. O amor se faz revolucionário, que ficará aberta até 1 de setembro, indo depois para o Whitechapel, em Londres. No entanto, depois de repensar esse trabalho, voltei a trabalhá-la com Flávio Cactus e Gaia Raquel e decidimos retomar a performance mais tarde. Por isso, acabei por trazer até vocês somente um pequeno trailer dela. Aldiladi é um trabalho em processo. Eu considero a modalidade da performance o trabalho de arte em processo por excelência, que se presta a sucessivos câmbios. Nos demos conta que as metáforas visuais que compunham inicialmente esse trabalho não eram suficientes para expressar totalmente o que queríamos. Portanto, queremos acrescentar a voz, a fala, os sons e, com isso, dar relevo ao drama, dar vida à voz humana para que esta contribua a dar um sentido mais direto à obra, superando os medos, assumindo a coragem da liberdade. Essa é a verdade, realmente. Espero poder, em outra oportunidade, mostrar a Aldiladi com as modificações a vocês e, quem sabe, se o Mar tiver interesse, poderíamos mostrá-la algum dia, porque basta um dia também. Não... Nesta oportunidade, quero agradecer a participação de Flávio Cactus, que não está aqui hoje, que com seu talento possibilitou a realização dessa performance, e Gaia Raquel, aqui presente, pela sua bela atuação Aldiladi, essa menina que está sentada aqui na frente. Gosto de me apresentar como uma artista que está permanentemente em movimento de devir outra. Realizei uma obra de arte diversificada e utilizando-me diversos suportes durante os 60 anos de trabalho artístico. Mudar de suporte para mim significa alargar o discurso da obra e ganhar novos desafios. Elaborei minha obra utilizando-me do desenho, estilogravura, isso vocês já sabem, pintura, etc, etc. A partir do início dos anos 70, livre da narrativa figurativa, minha obra se diversifica, já que se expressa na reinvenção constante dos seus paradigmas. Ou seja, eu já disse que continua o movimento de devir outra, né? Todavia, os trabalhos se originam em movimento de espiral em torno de pontos centrais de interesse, ora se aproximando, ora se afastando, mas sempre retornando e se alimentando sobre as mesmas questões basilares, como o cotidiano, a questão feminina, a subjetividade, a materialidade, o poético, a memória, o conceito político nos quais se alimenta. Retorna para seguir adiante. Quero, nesse seminário, brevemente, dar relevância à minha escrita poética. Isso que eu realmente... Porque a parte, digamos, da escrita começou a participar dos catálogos, o catálogo do Drawing Pepper... Não, me ajuda, Lívia. Drawing Sender, com a Catherine de Zegger, que viu as poesias, os escritos e colocou. Eu nunca tive a pretensão de ser escritora, jamais. Mesmo porque a minha vida peregrina, ou seja, não estava muito segura do que sairia das minhas várias línguas, etc. Bom, então... A minha escrita poética atividade, que desde 1971 tem dado subsídio para meus filmes Super 8, dos anos 70, para instalação e performance sons até agora.
Essas anotações de escrito resultam em algumas poesias propriamente ditas e outras acabaram se desdobrando em projetos para filme e instalações. Produções estas elaboradas paralelamente com as obras realizadas com os processos artesanais de ateliê, como desenho, gravura e escultura. Sabemos que a poesia é o alicerce de todo ato criativo, a grande aliado do artista de pensar as coisas do mundo no movimento operacional de transformar o que vivemos em consciência. Assim, o artista, o poeta, se transforma em mediador poético das realidades, das coisas do mundo, e cumpre seu destino, tornando-se demiurgo e religa o céu à terra, esculpindo o passado, o presente e o futuro. Quero agradecer ao Mar por realizar esse seminário sobre a produção feminina na arte, dando relevância à produção das mulheres ao longo tempo silenciada, mas que, a partir da tardia modernidade, está sendo revista e, felizmente, saindo da marginalização histórica do passado. Minha produção de arte não representa uma total preocupação com a visão feminista do termo, ainda que, em vários momentos, trabalhos apresentam elaborações que poderiam ser definidas de sociofeminista, especialmente algumas da série Fotopoemação dos anos 70 e 80 e as performances mais atuais. Contudo, sempre achei fundamental que persistir e seguir trabalhando, movida pela subjetividade, pelo meu sentir feminino, que é reflexo de minha relação com o mundo, com meus afetos e desafetos, poderia ser um comportamento político de resistência, não me subjugar diante dos dogmas patriarcais, estou correndo muito e me estou atrapalhando muito, não me subjugar diante dos dogmas patriarcais de representação, mas é evidente que certamente posso ter tido influência de obra masculina, de fato. O outro vive ao lado e, com ele, eu faço parte do mundo e das suas culturas. Utilizando vários meios, as artistas mulheres deram visibilidade a interesse latente e oculto dentro das táticas sociais, trabalhando dentro da sociedade, encontraram forma de colocar em xeque e destabilizar as categorias e os modelos patriarcais de produção de arte. Elas transcenderam nas questões estabelecidas, percebendo e valorizando as margens. Sem dúvida, o trabalho da produção feminina, da diferença, se implica um vínculo entre o feminino e as outras minorias desconhecidas como LGBTQ, sei lá, nunca acerto essa sigla, mas funcionando no fator sociopolítico e psicológico de troca e de liberação dos paradigmas masculinos da arte. Esta experiência de troca encarnou na ausência do fixo, que compreende o ambíguo, o mutando, o oposto, o efêmero. Sem dúvida que a arte das mulheres veio a contribuir a enriquecer grandemente a arte contemporânea de origem a uma reescritura da história da arte. Bom, não vou mais além. E vou mostrar agora um trailer da performance que eu tinha prometido trazer até vocês em vivo, e que eu desisti, e depois ler uns trechinhos da Lívia, vai. Ela é bastante longa, foi uma felicidade, o pavilhão de arte contemporânea de Milão estava cheíssimo. Senhores, buonasera. Podemos. Senhores e senhoras, boa noite. Eu me chamo Flávio Cactus e estou aqui com Gaia Raquel para apresentarmos a performance de Ana Maria Maiolino, Al di là di.
Então, posso fazer uma autocrítica aqui? Primeiramente, ou seja, por isso que também eu não me atrevi a trazer aqui essa performance, porque nós não tínhamos visto o espaço a ser ocupado. A Gaia teve que botar aquela joelheira porque era muito duro e poderia se machucar, e realmente não é uma performance de mostrar habilidades corporais. Fala-se de outra coisa, fala-se o simbolismo do pano vermelho, todo o sangue, que 65 mil mortos no Brasil por ano. Tá? E justamente foi essa consciência que essa performance tinha outra direção, que os 28 minutos da performance da Gaia não eram suficientes, que resolvi parar com ela. E eu acho que é muito importante a retomada de trabalho. Eu tenho experiência de, sei lá, um Super 8 filmado em 76, só fui terminar em 2015, entende? Porque, às vezes, há uma necessidade de maturação dentro de você e de oportunidade de como resolver o trabalho, tá? Então, dei uma parada nisso. Agora estou pensando numa menina que fez uns cantos de improvisações que em documento de caça, documento A3, foi fantástico, e retomar com ela. Porque, na verdade, eu já tinha um escrito anterior, bem anterior, que eu me dizia a mim mesma, algumas coisas que eu escrevo, que precisava a arte contemporânea retomar o drama. Tá? E hoje fui ver a obra da Laura Lima, que eu acho que precisa. É uma pena que eu não vi a performance. Tem lá os objetos que ela idealizou, que é um trabalho que realmente que valeria a pena até ver. Ela não está, a Laura já foi? Oi, Laura. Sabe? E, enfim, porque essa liberdade que a arte contemporânea tem não tira um compromisso ético e político, acho. É importante que você possa falar de certas questões que estão nos machucando muito. Bom, mas não consegui, com essa performance, os objetivos. Apresentamos e vamos retomar isso, né? Não é, Gaia? Tá? Bom, mas não vim aqui para eu... Só queria lhe dizer por que, de repente, eu tinha movimentado Isabela, o lugar. E realmente é importante ver o lugar onde se façam as performances, porque não pode ser muito... Há improviso, grandes improvisos, mas há de se ter uma consciência do território, aonde e como vai se mexer nesse território. E, na verdade, no PAC foi um ensaio geral. E eu sofri muito quando percebi que era tudo aquilo que eu... Não é que não queria, que a minha necessidade sociopolítica não estava muito bem entendida por algumas pessoas. Que, na verdade, precisava da fala, da voz, porque a voz te dá liberdade, né? Te dá... e dá uma direção, muitas vezes, que eu não sou uma artista de teatro, não sou coreógrafa, entende? Eu me faço guiar pela minha intuição, pela minha necessidade interior de me expressar. Bom, mas não são vocês que têm que fazer pergunta. Cadê a deriva? Cadê a poesia? Penso, logo sou. A voz é da minha filha penso. Verônica. Eu sou tu e sou eu. Tu eres eu? Não. Nada dessa conversa. Eu sou eu e tu eres tu. Cadê tu? Estou aqui. É a hora. A hora do quê? A hora de agora. Que hora é? O que importa? Já era. Já. O tempo passou. Esqueça. Esqueça.
Trump diz que só ama a América. A história não conta. Os mexicanos que fiquem no México e com a miséria. No Oriente, do outro lado do Mediterrâneo, as pessoas perdem as cabeças. Cadê a tua? Ei, cortaram-te tua cabeça? Onde está a tua cabeça? Aquela é a tua? Nossas cabeças, onde estão? Onde estarão os corpos? Os poderosos mentem. Prometeram acabar com a guerra na Síria. Agora as guerras são muitas. Quem lançou as bombas químicas? A cultura do dinheiro nos faz insensíveis aos gritos de dor dos outros. Leva-nos à globalização da indiferença, diz Francisco. É melhor escrever poesia. Uma palavra, outra palavra, outra, mais palavras, mais outras, mais e mais, mais. O mais é também o signo da cruz. Faça o signo da cruz. Uma linha horizontal atravessa uma linha vertical. Eis a cruz. Ela está à tua espera na cova aberta. A que hora? Não sei. Que hora é agora? Que hora é? É isso. Cadê a comida? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? Ele comeu. Foi ele! Foi ele! Onde está o povo? Foram por ali. Passaram por aqui ou por ali? Ai! É um grito? Não! Não é um grito, é um som. Outro som? O que é? Não sei. O que? São ladrões. Peguem eles. Peguem. Onde? Onde estão? Ali. Por ali. Sim, são eles. Eles roubaram? Sim, eles roubaram. Pega, pega. É esse. É aquele. Aquele outro também. Mais aquele outro. Mas o outro. São todos ladrões? São todos. Fora com eles. Fora com eles. Fora! 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 O Eu Sou Eu, que vem a seguir, é muito longo. A gente escuta até a estrofa quinta e depois a gente para, tá bom? Deixa eu dar só uma explicação. Não, depois eu explico. Também posso explicar depois. Não, posso explicar depois. Não, porque o Eu Sou Eu foi um texto que foi... a voz é minha com essa voz de velha e com sotaque.
e foi mostrado no Bestman, né? da casinha em Documenta 13, em Cácer. Bom, não vou falar de Documenta 13, porque tem muita coisa, eram várias situações, e um pouco mostrava todos os meios com que eu tenho trabalhado. E é um trabalho que eu gosto muito, porque é claro que a maneira como eu trabalho, como inclusive monto meus vídeos, há sempre uma sobreposição de significados. Podemos até aqui ainda, porque é muito longo e não quero roubar a fala de vocês e as perguntas de vocês. Vamos lá? Deus engendrou um ovo. O ovo engendrou a espada engendrou Davi. Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde. Eu sou a condessa. Eu nasci louca. Os normais tinham inveja de mim, que era louca. Eu sobrevivi do nada. Do nada. Eu não existia. Não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança. Nasci velha. Depois é que virei criança. E agora continuei velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era. Uma velha. Eu sou eu. Nascida pela fenda ao mundo e impressa a dor. A ferro e ao fogo fui cunhada na angústia do entendimento. Escolhi viver e vivo morrendo. Optei por ser artista, ser mãe. Constantemente equaciono fantasia com a realidade, entre o eu sou e o eu não sou. Há de se ter em conta que eu não sou daqui. Nem sou de lá, estou de passo. Qualquer caminho me levará a outro lugar. Das experiências, eu vivo. Quero poder terminar de contar todas as estrelas do firmamento, mas não consigo. Mais fácil é esculpir pensamentos. Cada dia um novo. Tenho destreza com as ferramentas. Cozinho, também lavo e passo a ferro. Grito de prazer e de dor. O meu sexo é um oco. No oco, gozo. Sois sangue do meu sangue, corpo do meu corpo, exclama a mãe. O que é aquilo? Um grande ovo está preso à linha do horizonte. É um ponto. Sou eu. Sou aquela com quem o silêncio fala. Aquela que tende a agarrar a realidade que diminui a multiplica ao infinito. Aqui, quem manda é o instante. Para ele tudo é possível. Hoje é festa no Xingu. É o dia que a lua menstrua. O silêncio teima em conversar comigo. Sussurra baixinho. Mas eu sou surda. Areia infinita, infinita areia. Há algo de errado no rio que navego? A vasta noite me espera onde o mundo acaba. Tenho medo. Do céu caem aerolitos de pedra. Embarco nas águas turvas do pensamento.
chama na porta. Não é ninguém. A negritude cobre o resto da cidade. A luz escondeu-se faz tempo. E a morte apressa-se por conta própria. Boia nos esgotos, corpos de filhos de pais desconhecidos. São milhares os cadáveres abandonados na rua. Nenhum corpo é reconhecível. Vago na impotência. Nada mais existe. Impraticáveis estão nas vias depois da catástrofe. Sangra meus pés. Estou exausta. As coisas não são como parecem ser, nem são de outra maneira. São possibilidades. Diz-me ela com voz de oráculo. 5 minutos. O definitivo é uma ilusão. Tudo é incompreensível, paradoxal. Uma bala perdida zombando passou pelo meu ouvido em São Paulo, no Rio de Janeiro, na faixa de Gaza, no Afeganistão. Uma nuvem de hidrogênio gigante está em direção à Via Láctea. Contudo, eu insisto em enxergar na escuridão e decifrar o avesso das coisas. Pouco consigo controlar da vida. Só o que escapa à tirania do destino. Acabarão o céu e a terra? Ninguém responde a minhas perguntas. Sou finita em um cosmo aparentemente infinito. É demais para o meu entendimento. A matéria animal da qual sou feita é a mesma das estrelas. Sinto-me em perigo. Inadequada entre as coisas do mundo. Elas falam em língua que não entendo. O apito do vigilante fere o profundo silêncio da noite. O pânico sequestrou minha respiração. Não sinto os contornos do meu corpo. Ficou só um pedaço de carne viva. Meu coração acelerado no meio da sala. O Deus de Moisés disse: eu sou o que é e faço o que quer na sua audácia. Eu serei aquilo que serei, digo eu, pois timidamente vou sendo. Estou em negociação constante em favor da vida e anelo retornar à felicidade verdadeira. Nostalgia de algo que não recordo ou que jamais conheci. Depois do desterro, viver ficou doloroso, trágico. A culpa é originária, é dos pais, sempre querendo tudo. Sim, está bem. Admito que eu também quero. Quero um amor total, um amor sem falha, um amor sem esquecimento, um amor sem ausência, sem separação. Um corpo no meu corpo para sempre. Verbos intransitivos, sem substantivos, giram nos céus da linguagem. Pulsam onde o corpo trazendo o humano, enquanto uma fênix aninhou-se no meu peito e choca o ovo do futuro, o tempo. Há tempos próprios, tempos devidos, emprestados. Há de se viver o tempo, há muitos tempos. Tempo de partir, de parir, de vir. Ontem foi o tempo dos outros, hoje é o da morte. Morre-se. Eu morro, tu morres, nós morremos, eles morrem. Morre-se é mais do que eu morro.
Sim, eu sei que para a casa do Pai não tenho por que voltar. Portas e janelas foram muradas. Não há como entrar. Exalam pela fresta dos velhos muros pútridos odores. São espaços abandonados, anos desabitados. Memórias vivas, encerradas. Hesito entre o esquecimento e a lembrança. O tempo de recordar perde-se num apagar de luz e estica-se no balançar doce da consciência, indo e vindo. O presente é contra o passado. Fiscaliza a memória e a revisa. Só faz aflorar a mente o que foi vivido. Eu sei da vida vivida na casa do Pai. É melhor seguir adiante. Para que voltar? Eu sou artista. Ele é artista. Antes de ser artista, é preciso ser. A obra de arte é uma comoção da consciência. É viver na essência. Mas eu vivo na toca. Vivo num estado de transição. Às vezes eu sou insignificante, outrora imperecível. Meu território é a imaginação. Presenteio a vida à vista com meus desejos. Sem data, no nada, onde tudo inicia, falo e escrevo. Minha voz vai além da simples nomeação das coisas. O que importa é o humano, a paixão infinitamente humana do verbo. Um dia após o outro, me exercito na intimidade das palavras, combino-as na pretensão de criar poemas. Logo mais, sou tudo e não sou nada, mas tenho corpo. Menstruo todo mês. Sou mulher. Calada, mandava neles os adultos. Era arriscado se expressar na sinceridade. Por isso, entretinho-me em solilóquios mentais intermináveis até que enfim cheguei à arte, onde todos os discursos são possíveis. Cuidado com a contemporaneidade. Ele exige trabalho bem apresentados, não contaminados, anemicamente limpos, preferivelmente congelado como frango em supermercados. A emoção foi desterritorializada. Se quiser insistir em falar do humano, fala. Mas nada de excesso de paixões. Basta falar do corpo sarado, malhado. Não importa que as vítimas não sejam ressarcidas da dor e que vives em um estado de guerra sem fim. E que dizer da falta do choro das crianças na Somália? Nos acampamentos, o silêncio é de morte. Elas não choram mais. Desnutrida, não tem força para chorar. Não há leite no desesperado peito das mães. Famintas, cavam na terra com as mãos berço para suas crianças, como último acalento. Eu não sou eu. Eu não quero ser mais eu. Sinto-me inversamente sã. Não posso falar.
Para quem disse que não ia fazer performance, foi bastante performativo. Eu não queria mostrar até o final, porque é longo e toma tempo. E, enfim. É lindo. A gente está aqui para isso. É um ganho de tempo. É um tempo despesa, no bom Obrigada sentido. pela paciência, pelo ouvido e pela presença de vocês. A gente que todos. agradece a generosidade da sua introdução. Obrigada. Quero chamar, estou até meio mexida. Quero chamar a Poliana Quintela, que tem essa bela missão de conduzir essa entrevista. Obrigada. Também estou aqui ainda elaborando isso. Boa tarde. Eu quero reforçar essa alegria e privilégio desse encontro. Acho que Isabela e Evandro pontuaram isso, mas reforçar isso é importante. Quero explicar um pouco, antes da gente entrar propriamente nas perguntas, como foi esse processo justamente de criação desse roteiro de entrevista. Porque primeiro a gente teve essas 3 aulas com Tânia, Paulo e Fernanda. E a partir disso, então, sábado passado a gente se reuniu para pensar justamente tanto aquilo que tinha sido colocado pelos palestrantes que de alguma maneira interessavam a turma, quanto provocações que a própria turma de alguma maneira encontrava ali a partir desse confronto com a sua obra. E foi muito bonito porque, de fato, ao longo da conversa, e por acaso era um grupo só de mulheres, não por acaso, os interesses com a obra iam se misturando a experiências um pouco pessoais e, de repente, era um grupo de mulheres conversando sobre intimidade, falando suas experiências, às vezes, como mãe ou como artista, como conciliar tudo isso. Enfim, vocês estão presentes aqui hoje e depois vocês podem falar um pouco disso, mas foi muito forte nesse sentido de como a obra produziu um encontro tão íntimo e, ao mesmo tempo, coletivo ali, né, com o grupo, e foi isso um pouco que foi estruturando essas provocações. Mas eu vou aproveitar a deixa dos poemas para trazer uma primeira questão que foi muito falada por nós também, que é justamente a questão do poema e da linguagem, né? Você começou hoje, em algum momento, dizendo: eu nunca tive pretensão de ser escritora, você disse. E, no entanto, a palavra é uma coisa que está muito presente no seu trabalho. Seja lá nos mapas mentais, de uma maneira mais... E a gente ficou se questionando muito se você via alguma diferença, por exemplo, no modo como você usava a palavra nesses trabalhos, em relação, por exemplo, a essa produção que você está chamando justamente de poema. Quer dizer, em algum momento há uma categorização, esses são os poemas. E, em algum momento, aparece de uma maneira mais contaminada com esses outros meios, experimentações visuais, enfim. Ao mesmo tempo, você tem essa experiência com a língua, e você já falou disso em várias entrevistas, que é essa condição estrangeira. Então, é o português, é o espanhol, é o italiano, é o inglês, no momento que você tem a experiência nos Estados Unidos, e como isso também te desloca dessa língua nativa ou materna, o que quer que seja. E essa mesma palavra, às vezes, aparece, por exemplo, nos vídeos, quase como uma experiência de pré-linguagem, um balbucio, um ruído, uma palavra que quer subir à superfície e que não vem completamente. Enfim, tem uma experiência com a linguagem que é muito densa no seu trabalho e acho que a deixa, depois da apresentação dos poemas, para começar por aí, talvez. Puxa vida. É complexo dar essa resposta. Bem complexo dar essa resposta. Porque também eu acho que eu sou um ser humano devido a minhas várias peregrinações, tenho vivido em vários países, mesmo que a minha formação artística deve tudo ao Brasil, né? Tudo aqui. Mas, enfim, é complexo. Por isso que eu te digo, eu sou a última de 10 filhos, 9 vivos,
que também... Eu acho que a questão histórica do indivíduo, especialmente de um artista, é muito importante. Ou seja, como o teu viver vai te plasmando os teus interesses e a tua poética e o inconscio, né, o inconsciente que também é latente, que move, compreende? Então, por isso que eu acho que responder a tua pergunta é bem complicado, porque o balbuceio da criança, entende? É muito importante dentro do meu imaginário, dentro as primeiras, digamos, formações de vozes, o primitivo, se a gente pode falar de primitivo, não sei se é isso, o primeiro, o que vem primeiro, que também é produto das emoções, sempre foi muito importante para mim. Eu não sei se estou te respondendo, porque estou andando em círculo, tá? Então, é muito complicado. Por exemplo, quando eu misturo coisas, eu não acho que eu seja uma artista linear, compreende? Não, é uma artista que move o seu imaginário dependendo daquilo que a toca. Porque, realmente, eu não sou daqui nem de lá. Nunca estive em um lugar muito tempo. O tempo maior é o Brasil, mas a minha formação como pessoa, os primeiros 12 anos na Itália, 6 anos na Venezuela. Aí chego no Brasil, depois vou para os Estados Unidos, fico mais 3 anos lá, de 68 a 71, enfim. E as pessoas da minha família foram muito importantes em termos de formação. Éramos 13 pessoas à mesa todos os dias. É engraçado, você deve achar uma loucura o que eu estou falando, mas eu acho que eu sou um produto dessa multiplicidade, né? E eu gosto de não me sentir definida, só isso, só aquilo, só aquela outra coisa. Eu acho que, para mim, me dedicar à minha fantasia, dar imagem à minha fantasia, percebi desde pequena que era o lugar da sanidade mental. Eu precisava daquele espaço para estar bem. Eu sou filha da guerra, né? Eu nasci em 42. Sou filha de uma imigração. Sei o que significa chegar em outros países. Então, essas experiências, eu acho que foram me formando. E o lugar livre, real, é a arte, né? E eu tive tudo dela, tudo. Então, não sei se estou respondendo, eu perdi o controle do meu devaneio, né? Não existe resposta certa, né? Mas, por exemplo, você não costuma mostrar os poemas, ou pelo menos eu não sei, eu tenho essa impressão. Não, veja, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Também sempre optei que eu poderia errar. Eu não vejo que o erro seja uma questão para inibir qualquer processo criativo, tá? Porque eu passei muito tempo sem falar nenhuma língua corretamente, entende? Imagina, então eu deveria ficar muda, porque não poderia mudando de registro, né? Eu, quando aprendi o espanhol, não conseguia falar o italiano, né? Então, eu não acho que você tem que ser magnificamente em todas as situações da vida, em todas as tuas poesias. O importante para mim era me expressar, não importa como. Então, por isso que eu fui experimentando, porque na hora que eu me experimentava, eu existia de verdade, mesmo que não fossem coisas certas. E aparece muito o seu nome, né? Ana. Claro, porque era a última de 9 filhos vivos que me chamavam a todo tempo Ana para a realidade, porque eu vivia num mundo de fantasia quando criança. Pode ser que eu tenha sido um pouco autista. Eu nunca consegui contar e somar, jamais aprendi a fazer isso. Então, tem umas lacunas que a arte foi me dando um território extremamente generoso, onde eu podia existir. Compreende que maravilha que é a arte? Né? E essa produção escrita,
ela sempre existiu paralelamente às coisas que você estava fazendo, Ana? Sim, porque sempre uma memória. E aí a primeira pessoa que deu relevância a meus escritos que eu escrevia para mim, porque, além de mais, consciente de eu não ser mestre em nenhuma língua, porque não sou mesmo. Aliás, depois eu vi que o fato de não ser mestre em nenhuma língua me dava uma liberdade incrível, entende? E uma coisa que realmente eu percebi rapidamente, que ser livre é a maior benção que você pode ter, especialmente na vida e na arte. Na vida nem sempre, porque realmente tem os órgãos inquisitores que não te deixam ser o que você realmente gostaria de ser. Tem que se comportar. Mas você, como ser humano, na arte, ou se você tem medo, não mostre, mas pelo menos faça aquilo que você gosta. Eu tentei fazer aquilo que eu... Mesmo que eu respeito muito os outros, não pense que eu sou uma pessoa que não tenha um grande respeito, porque eu vivi numa família muito grande. Se você não respeitasse, dava um tabefe, porque naquela época se batia. Eu sou a última de 9 filhos vivos. Compreendo, com a avó, e que é o meu imaginário, porque foi muito rico. Essa primeira sociedade familiar me deu um imaginário maravilhoso. E que se foi desdobrando, obviamente, né? Eu não vou agora falar da minha infância, mas, enfim, eu nasci durante a guerra, em 42, peguei toda a guerra e saí da Itália em 54. 54? Acho que sim. Você ia dizer a primeira pessoa que se interessou pelos escritos. Como é que é? Você começou a dizer... Você ia dizer... A primeira pessoa que se interessou pelos poemas que você disse que fazia para si. Eu fazia para mim. Catherine Dezeger me perguntou, que fez o primeiro livro importante da minha vida. Essa mulher me botou no mundo das artes, né? Vida Fora, Lifeline, e que me fez a exposição no Drawing Center. Me perguntou se eu tinha se tinha algo escrito. Eu tinha, mas eram coisas escondidas que nem mostrava a meus familiares, nem muito menos a meus filhos, entende? E aí ela colocou. E foi muito engraçado, porque teve uma crítica, que eu não vou dar o nome, que quando olhou meus escritos, falou, mas ela vai colocar isso com uma cara de asco, de nojo. Aí eu entendi rapidamente que o que é bom e o que é ruim depende da consciência de quem faz o apressamento, entende? De quem aprecia, né? E eu sempre fiquei muito receosa, porque eu demorei a aprender o português, porque a minha segunda língua foi o espanhol, e o italiano muito bem, o espanhol, e português foi a minha terceira língua, mas eu demorei muito, né? E o inglês, então, é bem capenga, mas, enfim, existe dentro da possibilidade. Mas agora me perdi no que a resposta que estava dando. Não, era essa experiência de expor os poemas. Mas isso puxa uma outra questão, que também está aqui. Justamente essa experiência da recepção da sua obra nos anos 90. Né? Você já tinha 2, 3 décadas de produção e nos anos 90 o seu trabalho começa a ter uma saída, você faz exposições muito importantes. Eu acho que foi o trabalho das mulheres, não é o trabalho da Ana. Teve um momento nas artes plásticas que o trabalho das mulheres começou a ser interessante e a ser visto com mais atenção, né? Então, de repente, olharam para o meu trabalho também, né? Você sente isso, essa interlocução muda? Veja, porque agora se está dando importância a obras minhas dos anos 70, 60, entende? Então, eu acho que tem um momento que é como que... Bom, os homens vão ficar... Mas tem poucos homens aqui. Vão ficar furiosos.
você tem que demonstrar muita competência para que você, pelo menos da minha geração, as meninas não, hoje em dia todas estão sendo olhadas e respeitadas e vistas, mas a minha geração, você tinha que ter muita competência. Eu sei disso muito bem, muito bem. Então, para demonstrar competência, tivemos que esperar anos para que o trabalho da produção feminina fosse visto com mais respeito. Pois é, mas nesse tempo, me permito dizer, nesse tempo em que a mulher leva anos e anos, isso aconteceu nos anos 70, nos anos 80, há essa grande grandeza do trabalho da Ana, porque enquanto havia essa negação do olhar para o que se produzia naquele momento, ela se permitiu viver a solidão e, através do que escrevia, vivenciar essa ausência de olhar do seu trabalho e nos oferece já, né, nesta data, nesta época, com um olhar também voltado para uma produção dos anos 70, Buraco Negro, por exemplo, é um trabalho que me incomode, absolutamente, que passa por Platão, etc. e tal. A importância da Ana é que, enquanto esse olhar não existia, e eram poucos os homens que a cercavam, ela viveu toda a angústia de se perguntar o que sou e para onde vou. Né? E diante de todas essas emblemáticas todas, das dúvidas, ela se permitiu trabalhar, e eu não diria tardiamente, mas a história da arte devolve a Ana toda a sua obra envolvida em sentimentos diversos de solidão, de família, de filhos, do parir, de ser a última filha, tá entendendo? Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas o meu olhar para o trabalho da Ana é esse. Só, com licença, por favor, porque a gente tem uma dinâmica Perdão, para espaço. perdão, eu fiquei tão Só para a envolvido. gente Tá, seguir, porque certamente está todo mundo envolvido. A gente vai ter esse momento. Perdão, mas é isso. Desculpa te cortar, só para a gente seguir, né? Quer comentar isso? Já. Então, Você quer comentar ou eu sigo? não, eu gostaria que o Paulo terminasse de expor o pensamento. Como ela disse, eu acho que eu entrei indevidamente. Eu só coloquei o que eu pensava. Sabe o que te fez entrar indevidamente? O afeto que você me tem. Obrigado. Não, a grande artista que você é. Não, o afeto sempre é impertinente. Desculpe, hein? Desculpe. O afeto é sempre pertinente. Mas você acaba tocando num ponto que, enfim, que a gente quer tocar também, e que eu acho que pode ser o caminho, é justamente algo que também acaba sendo dito no poema. Você diz, optei por ser artista, e aí logo o verso de baixo é ser mãe. Não sei agora se no primeiro ou no segundo, mas tem esse momento. E a gente discutiu muito isso nesse último encontro também, sobre os cuidados de se enquadrar a obra a partir de uma perspectiva de gênero. E agora essas perspectivas feministas têm se multiplicado e obras têm sido revistas sob essa ótica. E, por vezes, isso, por um lado, isso é uma afirmação importante, a reivindicação de um espaço, um processo de revisão dessas narrativas todas, e, por outro lado, sempre essa necessidade de um cuidado para, de alguma maneira, não reduzir ou guetificar, ou, de repente, colocar aquilo como um capítulo à parte de uma história que é mais ampla. E a gente ficou se perguntando também de que maneira você recebia, por exemplo, uma leitura sobre o seu trabalho que dissesse, por exemplo, que o seu trabalho é feminista, ou que o seu trabalho tem uma vinculação diretamente ligada às questões de gênero. Enfim, como é que você vê esse problema? Olha, eu sou velha demais para me colocar essas problemáticas de gênero, realmente. Eu, pelo menos, nunca me coloquei a mim mesma esse tipo de questões. Não sei se os outros se colocaram nesse tipo de questões, está me entendendo? Eu simplesmente sempre soube que era mãe e era artista.
Essas duas coisas, para mim, sempre foram fundamentais, importantes. Ou seja, e a vejo tão próxima uma da outra, porque você também é mãe dos teus trabalhos. Você produz e para trabalhos, e você tem que cuidá-los. Agora, não sei, o que você falou, eu me distraí, na verdade, não entendi bem a tua pergunta. Se você se incomoda, por exemplo, com alguma leitura que diga que seu trabalho é feminista. Pode até ser, mas não estou preocupada com isso. Eu nunca fui preocupada com isso. Eu só queria ser e existir. Na minha obra, não estava preocupada com esse tipo de questões. Sabe? Eu queria, sim, que ganhar competência era uma questão minha, de ganhar competência. É claro que eu tive apoio de críticos importantes que me deram na mão. E você precisa de crítico que te dê na mão, que te dê, sabe, ou teórico, que faz que você não se sinta tão sozinha. Eu tive essa sorte. Para mim foi muito importante que eu encontrei pessoas que me deram crédito. E você comentava, por exemplo, de trabalhos, coisas que você gravou nos anos 70, que depois você só foi transformar realmente em trabalho muitas décadas depois, essa relação de uma sedimentação do processo a longo prazo. Como que são esses intervalos? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que, não sei, tem muito mais mulheres que homens aqui, né? Tem várias mulheres. Eu acho que as mulheres sabem que, mesmo as profissionais, né, com esse término, nunca foi dado para a mulher. A mulher não era utilizado o termo de profissional, mas agora está sendo usado. Elas têm que se desdobrar entre a própria atividade, o seu próprio desejo e as obrigações de família, de cuidados. Porque eu acho que são os hormônios femininos que te levam a que você tem que cuidar da prole, você tem que se preocupar. Ah, tá, ok. Bom, me perdi agora. Eu sempre me perco. Sim. São muitos trabalhos, né? Essa multiplicidade de tarefas que você contava dessa experiência da maternidade e como mulher, essa administração. Claro, eu acho que se você tem um amor para a vida, né? E esse amor para a vida significa o trabalho, os teus devaneios, os teus filhos, o teu companheiro, os teus queridos. Ou seja, você se divide, né, nos amores, né? Eu venho de uma geração que eu acho, tudo bem, deve ter tido mulheres artistas que botaram sempre muito adiante a carreira. Para mim, a minha carreira, a minha arte sempre esteve presente na minha mente, mas teve um momento que eu tinha que desistir e desistia, porque eu tinha que cuidar de outras coisas. E, sobretudo, a sobrevivência. Porque nem todo mundo é filho de gente rica, tem que ganhar o sustento. Né? E era importante, eu sempre dei muita importância a ter o meu sustento, a ganhar meu sustento. Então, não sei se estou respondendo ao que você perguntou. Sim, claro, super. Você trabalhava paralelamente? Claro que trabalhei paralelamente. A vida não é uma coisa só, entende? Eu nunca achei que a vida era um compasso só. A vida é muito maior, os desejos e as paixões são várias. Se você quer se nutrir de artes, quer ler, quer saber, mas você tem, de repente, uma criança que chora porque está com diarreia e que você tem que cuidar, e isso é mais importante. Ou seja, o que eu sempre coloquei diante é a exigência que a vida me estava fazendo. Sustentação da vida, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Mãe e artista, né? É? Mãe e artista, né? Essa afirmação. Eu acho que é uma condição feminina, sabe? Que você carrega essas necessidades muito, muito claras dentro de você. E uma parte do sentimento feminino é a sustentação da vida. Isso, em todas as épocas,
sabe? São aquelas que enterravam os mortos. Isso nós sabemos, e não é porque eu seja uma mulher especial. São necessidade intrínseca do teu elemento mulher. Não à toa que nas guerras que as enfermeiras são todas mulheres. Pelo menos nos filmes que eu tenho visto. Pode ser que tenha sido muito filme americano, mas... Eu quero puxar aqui uma questão já propriamente dentro do trabalho, mais sobre o trabalho. A gente falou disso em algumas aulas e depois discutiu também, nesse último sábado, essa presença da linha, que ora é uma linha tracejada, ora é uma linha gráfica, essa linha que, de repente, vira fio, e aí é um fio de costura, é uma linha que vai costurando e, ao mesmo tempo, cortando, enfim, essa relação entre o texto com a linha, com a escrita, e o têxtil, de alguma maneira, quando ela vira fio, quando ela costura. Como é que você vê esse fio, né? Esse costurar? Como é que isso... Agora eu me perdi na minha própria cabeça. Porque eu acho que, pelo menos as mulheres da minha geração, sempre tiveram... Ou seja, as mulheres mais jovens são muito mais específicas nos desejos, naquilo que eles querem, né? As mulheres da minha geração, elas sempre... Acho, pode ser que eu esteja generalizando demais. Você, ou pelo menos a Ana, guardava muitos interesses. O que vinha primeiro? O que é anterior, né? Então, os filhos, a família, a preparar a comida, sempre teve uma importância muito grande. Não sei se estou te respondendo. Fica tranquila. Acho que eu me perdi no meu próprio delírio mental. Eu tenho acabei de escrever um texto sobre a relação no Tunga de texto e desenho. A palavra. E você é uma das artistas que trata disso, quer dizer, entrelaça esses dois. Eu estou refazendo a pergunta da Poliana de outra forma. Você entrelaça essas duas áreas, digamos assim, de uma forma muito particular, muito densa, muito significativa. Você acha que estruturalmente há uma relação entre palavra, entre letra e linha e desenho? Certamente, porque as letras formam as linhas, né? Você já, quando lê, você está acompanhando as linhas da escrita, porque você pode fazer de tudo uma linha, ou seja, as linhas estão no cotidiano. Eu olho você e a tua silhueta é uma linha. Então, não sei se estou te respondendo, mas está por aí, entende? E no seu trabalho, que importância tem a linha? Assim, ela é estrutural em todos os sentidos? Ou ela é mais um aspecto apenas? Não, depende da década, né? Porque havia um momento que a linha passava a ser importante, especialmente quando eu costurava os papéis, né? Porque a linha era também um elemento físico. Era matéria, realmente matéria. Ela virava uma linha virtual e era matéria ao mesmo tempo. E sempre eu tive várias preocupações com a linha, sempre está presente, eu estou atenta à questão da linha. Mas não sei se estou te respondendo. Eu quero saber de onde vem a coisa que vem. É através da linha? Não, mas eu estou entendendo. Acho que tem que abrir a conversa. Não tem jeito, porque a gente... Não, eu acho que quando se coloca a linha, é uma questão do pensamento em relação à obra da Maiolino. Tá bom, ela usa a linha, ela usa a palavra e as letras
Observem a produção da Ana até quando ela faz escultura. A linha, de fato, é o fator principal na obra da Ana Maiolino. Você tem os livros, você tem as esculturas que elas se movimentam através da argila, que dá, né, exatamente o que o Evandro pergunta nesse momento. Quando a Ana fala de trabalho, e eu volto à questão da questão ser mulher nas artes dos anos 70, 80. Né? Isso é fundamental. Certos homens entraram na vida da Ana. Eu vou fazer uma observação muito pessoal. Não sei se devo, mas vou fazer porque é a minha história com a Ana Maiolino. Nos anos 80, nós andávamos por Nova York, e nós andávamos, visitávamos galeria, os dois conversando pela Quinta Avenida, duro de pedra no hotel pequeno do Caixa de Fósforo. E a gente dizia, para onde nós estamos indo? E eu via na Ana Maiolino aquela artista, porque eu ia à ateliê em Laranjeiras e via o seu trabalho. Eu vivia as angústias da Ana Maiolino, eu vivia quando se falava dos filhos, eu vivia tudo isso e acompanhava de longe. Então, a representação do trabalho da Ana Maiolino, o que Evandro fala, tem essa linha que domina a sua produção até os dias atuais, seja na argila, seja nos desenhos, seja na performance, quando ela usa o tecido para determinar aquilo que ela definiu enquanto, que ela disse, mas aquilo não ficou muito bem resolvido. Há uma solução ali, há um trabalho resolvido, né? Que é a massa que liga, é o próprio sapato determinando a linha no espaço entre um sapato e o outro, a entrega. Quer dizer, nós vamos ficar aqui falando sobre o trabalho da Ana Maiolino, que é muito vasto sobre o aspecto que o Evandro coloca, a linha, parte do princípio da linha. Né? Eu, por enquanto, vou ficar por aqui, mas eu abro que a discussão, acho que tem que vir por aí. A produção da Ana, que nos remete ao trabalho da argila, que você tem aquela sensualidade, né? Os desenhos, as gravuras da Ana, quando ela coloca lá. Né? E Platão, que foi muito importante do Buraco Negro, que eu acho que ali tem a representação do Platão do que é a Ana Maiolino hoje. Eu não sei se falei bobagem, não, mas eu falo mais com emoção. No poema, né? Nesse último poema, o poema ele vai sendo construído em linha, né? Linha a linha. Pelo menos foi assim que eu percebi. Me permite fazer uma observação? Eu acho que Ana Maria Maiolino é uma artista sui generis, sem dúvida particular, única, no cenário brasileiro e internacional, por vários motivos. Um deles, né, que talvez não seja o maior, mas um deles que nos interessa agora, nessa tarde que a gente está vivendo, eu acho, é o fato de que ela quebra a expectativa que a gente tem como público, digamos, tradicionalmente, no cenário atual, de ela falar sobre a obra dela. Ana Maria Maiolino fala a sua obra. O que ela veio fazer aqui é falar sua obra. Então, em vez da gente perguntar sobre, eu acho que o que a gente pode fazer é assim, talvez jogar fazer alguns convites. Ana, conta sobre a linha do horizonte. Ele se move o tempo inteiro. É? Oh, Deus meu. Vocês estão querendo me botar contra a parede. Mas é isso. Eu acho o seguinte, eu acho que a representação da palavra é a obra que ela nos oferece. Tem certos artistas que vão ficar horas falando do seu trabalho, de si, etc. A Ana fala através da sua produção. Ela fala através da poesia, da escrita, da palavra. Mas ali, nessa exposição, onde a maioria não usa o corpo, né? Porque necessariamente ela tem a produção voltada para o corpo, mas tem a produção... Porque o que é o corpo presente numa produção nas artes?
o corpo está presente quando ela pensa, através dos gestos da linha, na produção das argilas, que é muito importante enquanto trabalho, né? Que são aquelas exposições. Ela tem o pisar em ovos, né? Que delimita o espaço, uma linha indefinida da sensação do medo e do não quebrar os ovos, né? Você tem nos desenhos, né? Quando você vai para o buraco negro, né? Que também é determinado pela linha e usa ali o Platão, né? Essa história toda. Então, eu acho que Maiolino, enquanto artista, né? Nos dá a possibilidade... porque tem certos artistas que falar da sua trajetória se torna difícil quando a palavra está estabelecida na sua produção. E, para se discutir Ana Maiolino, é preciso que esteja atenta, sim, é preciso que esteja atenta ao que ela produz e no que ela fala. Porque, para alguns... porque eu não posso falar tudo o que penso naturalmente, mas, para alguns artistas, a palavra vem exatamente através da produção ou através do silêncio, e que estabelece, né, pelo não uso da palavra, a velhice. Mas não é isso. Porque a obra continua, e ela é absolutamente clara, do dizer, eu estou aqui. Porque Ana Maiolino não é artista que tem o dom da palavra, da defesa da sua obra. A defesa da obra é a obra existente em sua produção. Acho que eu estou sendo claro, né? Não é? Ana, eu acho que você já tinha nos preparado com os seus poemas que trazem demais essa questão. Acho que tem uma coragem de envelhecer em público, esse risco. Acho que o que você nos brindou hoje foi com a potência sua como artista de estar sempre correndo risco, estar sempre num devir outra. Não é fácil correr riscos. Eu acho que envelhecer em público é difícil. É belo. Envelhecer é muito difícil. Eu posso imaginar. Né? Só imaginar. Não sei se alguém que estava me perguntando alguma coisa que eu agora me perdi na minha própria cabeça. Você falou um monte de coisas, Você falou né? muitas coisas. A gente Foram está muitas questões. nutrido. A gente está aqui nutrido e é suficiente. Nós estamos felizes. Muito obrigada, Ana. Estou ficando gaga.